Hoje nós vamos falar a lição de número 5, que tem por título Os Inimigos do Cristão. Nós vamos meditar um pouco sobre os inimigos do cristão. Eu não sei se todos leram a lição, se todos já deram uma estudada em casa, mas esse tema é um tema muito importante e interessante para que a gente entenda quais são os nossos inimigos. Nós temos inimigos, mas diferente do que muitas pessoas entendem, não são os nossos inimigos, não são outras pessoas. Nossos inimigos não é quem está sentado ao nosso lado. Não. Eu não sei porque pregam, ensinam tanto sobre ver a derrota de outras pessoas. Eu não sei porque que ensinam tanto ver a queda de outras pessoas. Eu não sei porque que existem tantas pessoas que se alegram em ver outras pessoas serem humilhadas. Entenda que nós temos inimigos, mas os nossos inimigos não são diretamente as outras pessoas. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a todos. A Bíblia nos ensina que nós devemos ajudar a todos. Nós devemos cuidar de todos. E agora, que inimigos são esses que nós temos? Nós temos três inimigos, podemos assim dizer. Nós temos o diabo, nós temos a carne e nós temos o mundo. E nós vamos entender que mundo é esse. Que mundo é esse que é um dos nossos inimigos? Nós vamos começar hoje falando sobre o nosso primeiro inimigo. Mas antes nós vamos ler em Romanos capítulo 6. Do versículo 11 ao 14. E depois nós vamos ler em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17.
diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, senão do mundo, ou mais do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. Amados, como eu disse, nós temos 3 inimigos, sendo o primeiro deles o diabo. Tá? Nós não podemos ignorar a existência do diabo. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela afirma e reafirma a existência do diabo. Nós vemos a existência do diabo no Antigo Testamento, desde Gênesis, por exemplo, a Zacarias. Então temos aí Gênesis, Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias. Todos eles mencionam o diabo, a existência, e o próprio Jesus, em seu ministério, ele menciona o diabo. E ele é tão real que, quando é mencionado na Bíblia, ele é mencionado como uma pessoa, como um ser de fato. Ele é real. Ele tem várias personalidades, ele tem várias astúcias, várias habilidades. Nós vamos ver aqui as habilidades, a identidade do nosso inimigo, por exemplo, de que ele é astuto, de que ele é malicioso, de que ele é enganoso, de que ele é acusador, de que ele é adversário, opositor. Ele é real. Nós não podemos brincar com a existência dele. Nós não podemos brincar com a existência dele. Eu poderia ficar aqui falando só da existência de Satanás. Só que, estudando a lição, eu senti no meu coração de deixar os irmãos em alerta de que, de fato, Satanás existe, ele é real, e ele luta contra a sua vida, ele luta, ele não dorme, ele não descansa contra a sua vida. Ele quer investir o tempo inteiro contra a sua vida. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas o que eu quero destacar com os irmãos aqui é que, mesmo ele sendo o nosso inimigo e sendo real e perigoso, eu digo para os irmãos, como já disse muitas vezes aqui, que uma vez que estamos em Deus e a palavra de Deus está em nós, ele não é o nosso maior inimigo. Embora nós não possamos brincar com ele, não possamos ou não podemos duvidar da sua astúcia, da sua malícia, da sua capacidade, não podemos. Mas uma vez que a palavra de Deus está em nós, ele não é o nosso maior inimigo. Sabe por quê, amado? Porque se nós formos olhar para a história, para a Bíblia, nós entendemos que Satanás ele já perdeu
quando foi lançado dos céus abaixo. Satanás ele já perdeu. Satanás ele já tem o seu destino direcionado, programado. Quando Satanás é lançado dos altos céus abaixo, ele já é lançado porque ele deseja se assentar ao trono de glória. Ele deixa com que todo o seu brilho, todo o seu resplendor, podemos assim dizer de uma forma bem figurada, ele deixa com que isso suba a sua cabeça, né, para que a gente entenda. E ele deseja se assentar e ser igual a Deus, se assentar ao trono e ser igual a Deus. Então Deus o precipita dos céus à terra, e com ele uma parte dos anjos. Nesse momento, Satanás já está derrotado. Entenda, não chegou a hora do seu fim. Vamos separar essas coisas. Não chegou a hora do seu fim, mas ele já está derrotado. O que ele faz? O que Satanás faz? Satanás, por já saber o seu fim, ele investe em levar o máximo de pessoas com ele para o seu fim. Ele não desiste. Ele não desiste. Se nós formos ler, por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 29, é quando Jesus chega em Gadara, né? Mateus 8, 29. Nós vemos os demônios preocupados, podemos assim dizer. E os demônios falavam assim com Jesus: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Porque eles já sabem. Eles já sabem o destino. Lá em Mateus capítulo 25, o versículo 41, e agora nós estamos falando daquele grande dia, né? O julgamento. O versículo 41, ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele ainda não foi lá, ainda não foi lançado, ainda não foi encerrado lá, mas o destino dele está traçado. É isso que eu quero trazer à nossa meditação em relação ao nosso primeiro inimigo. Por que eu estou dizendo isso? Por que me veio isso ao coração? Porque às vezes a gente vê pessoas investindo tanto em querer falar do nosso inimigo, investindo tanto e se preocupando tanto com o nosso inimigo, que se esquece de falar e expor a grandeza do nosso Deus. Entende a diferença? A gente vê muitas das vezes ensinamentos, pregações, que se fala mais do inimigo do que do poder de Deus. Nós temos que aprender, amor, que o nosso Deus, ele é maior, ele é o único que tem todo o poder. E o inimigo, o nosso primeiro inimigo, ele nem capacidade de ser inimigo de Deus ele tem, porque ele não tem nem o mesmo poder. Um assopro de Deus sobre ele se acaba. Portanto, o destino dele já está traçado. Entende? Vamos parar de ficar se preocupando em valorizar esse inimigo e vamos investir
em apresentar a grandeza do nosso Deus. Por quê, amados? Uma vez que estamos na palavra, ou a palavra de Deus está em nós, o mal, o inimigo, não pode nos tocar. Por isso, é que a primeira coisa que esse inimigo faz é cegar o entendimento, sabia? O inimigo, ele trabalha em tirar o nosso entendimento. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha só. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o inimigo faz, amados? O que ele faz é atacar o nosso entendimento. Ele ataca o nosso entendimento. Ele cega. Ele te deixa com a mente cauterizada. Porque uma vez que você não tem entendimento, o que quer dizer entendimento? Conhecimento. Uma vez que você não conhece, você não chega à verdade. Você não tem a verdade. O que Paulo ele diz para Timóteo? Que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus. Mas por que nem todos se salvam? Por que nem todos chegam ao conhecimento da verdade? Porque o príncipe, ou o Deus deste século, cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Ele vai trabalhar o tempo inteiro para cauterizar a sua mente, para te deixar sem entendimento. Nós precisamos entender a importância de termos conhecimento. Por isso a gente investe muito aqui e sempre exige, né? Assim, num bom sentido, exige dos irmãos: olha, amados, vamos ter conhecimento, vamos estudar, vamos aprender. Porque quanto mais conhecimento você tiver, mais difícil vai ser o inimigo se aproximar de você. Entenda isso. Veja bem, se a gente for lá para Efésios, no capítulo 6, aonde fala da armadura de Deus. Efésios 6, eu vou ler somente 2 versículos, olha só. O versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ponto. Está aqui uma das provas que minha guerra não é contra o meu próximo. Eu não tenho que ficar brigando com o meu próximo. Eu não tenho que odiar o meu próximo. Eu tenho que amar, eu tenho que ajudar. O Evangelho também é prático, e principalmente prático. Eu falo de Jesus, eu falo do amor de Deus com as minhas obras. Porque se eu estou salvo, eu ando em boas obras. Então, a minha luta, a minha guerra não é contra nenhuma pessoa desse mundo. Pelo contrário,
Nós precisamos pedir a Deus que nos dê os olhos de Deus para enxergá-los com amor. Com amor. Entendendo que a vontade de Deus é que todos se salvem. Tá? Voltando. Aí ele diz: mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a investida do inimigo contra a sua vida. Tá? É a investida do inimigo contra a sua vida. Aí o versículo 17, que é o ponto do entendimento que eu quero chegar. O versículo 17, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Que é o quê? Veja bem, por que o capacete é a palavra de Deus? Proteger a mente. Entenda que toda a armadura de Deus aqui em Efésios 6, ele gira em torno da palavra. Só que Paulo, ele destaca que, olha, o capacete, que é para proteger a sua cabeça, o que protege a sua cabeça é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. A palavra de Deus protege a sua cabeça. A palavra de Deus protege a sua mente, que é onde o inimigo ele vai investir para te cegar. É onde o inimigo vai investir para te deixar cético, para te deixar incrédulo, para te deixar duvidoso. É onde ele vai investir. Ele vai investir com todas as armas para te cegar. Eu sempre costumo dizer aquela passagem de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Põe lá pra gente, por gentileza. 4, 6. Olha o início do versículo. Esse é o próprio Deus falando. O próprio Deus. O meu povo foi destruído. Por quê? Por que foi destruído? Faltou-lhe conhecimento. Você quer ser um servo de Deus, temente, fiel? Invista o seu conhecimento. Ganhe conhecimento na palavra de Deus. Mas não é ter conhecimento para dizer, eu conheço. Não. O conhecimento aqui, ele é teórico e prático. Praticar o conhecimento. Exercer o conhecimento. Aí agora vem João, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. João 5,18. Ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o quê? E o quê? E o maligno não lhe toca. O que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amado, se você tiver com a palavra de Deus em seu coração, em sua mente, o maligno não lhe toca. Ele não vai te tocar. Ele não vai te tocar. Nós não precisamos ter medo. Mas para eu não ter medo, eu preciso
estar com a palavra de Deus no meu coração. Eu preciso estar vivendo a palavra de Deus. Eu preciso estar buscando a palavra de Deus em todo momento. Há muitos crentes, há muitos irmãos que dormem, que se desviam, porque não tem raiz, porque não tem alicerce, não tem estrutura. Então se torna vulnerável, se torna alvo fácil de ser enganado. Quantas pessoas são enganadas por aí? Quantas pessoas acreditam em qualquer balela que se diz? Quantas pessoas agem totalmente contra o que a palavra diz e as demais pessoas ainda aplaudem, falam, é isso aí mesmo. São nessas condições que o inimigo, esse inimigo, ele vai trabalhando. Ele vai cegando cada vez mais o entendimento. Por não haver, ou por haver poucas pessoas que de fato se importam em ter o conhecimento, ele consegue conquistar muito mais pessoas. Se torna muito mais fácil a investida do inimigo. E aí a gente vê as loucuras que a gente vê por aí afora. Então, amados, procurem ter conhecimento, proteja a sua mente. No Brasil tem-se o ditado popular, que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Mente vazia é oficina do diabo. Não deixa a sua mente vazia. Não fica por aí voando com a cabeça, pensando 1 milhão de coisas, né? Assim, e quando eu digo isso, eu digo no sentido de que eu não quero saber de nada, eu estou aí vivendo a vida, a minha vida é como uma folha seca que vai para onde o vento sopra. Não. Procure investir conhecimento. Aqui ainda em 1 João, no capítulo 2, João também escreve assim no versículo 14. Ele escreve: eu vos escrevi em paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e o quê? Termina aí. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Se a palavra de Deus está em nós, já vencemos o maligno. Se a palavra de Deus está em nós, já vencemos o maligno. Eu não quero, em momento algum, eu estou aqui para te encorajar a falar, então, a partir de hoje, já que eu tenho a palavra de Deus e já venci o maligno, se ele parar na minha frente, eu vou pisar na cabeça dele. Não. Entenda que lá em Judas, no versículo 9, o arcanjo Miguel, quando disputava os ossos de Moisés com o diabo, ele não proferiu contra o diabo palavra de juízo. Sabia disso? Vamos ler lá? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o quê? O Senhor te repreenda. Amados, entenda que é Deus que vai colocar um fim no diabo. Não sou eu nem você. Não sou eu nem você.
É Deus. O que a Bíblia nos dá? O que a palavra de Deus nos dá? Segurança. Segurança para nos proteger das investidas. Por isso a nossa luta é contra os principados, contra as potestades. Eu luto contra as potestades. Entenda uma lógica que a Bíblia me faz enxergar, que é o seguinte. Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê, amados? Uma vez que a igreja tem a palavra de Deus, ela vai sempre avante. E quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão, é porque na medida que a igreja vai passando, imagina uma avalanche, que aonde passa, vai carregando tudo. Imagina uma onda, que aonde passa, ela vai levando tudo que está pela frente. A igreja que está em Cristo Jesus, que tem a palavra de Deus, ela vai sempre avante. Então não há o que possa parar, não há o que possa impedir. E o propósito da igreja é o quê? Pregar o evangelho para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e comecem a caminhar junto. E a igreja vai ganhando força. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que é Ele quem peleja por nós. É Ele, é Deus. É Ele quem luta por nós. E o que Ele faz com a gente, igreja, servos? Ele nos protege. Ele nos dá a capacidade de fugir do mal. Ele nos dá a capacidade de resistir o diabo. Ele nos dá essa capacidade. Ele nos dá esse poder. Mas como João diz, a palavra de Deus está em nós. Para que isso aconteça, a palavra dele precisa estar em nós. Para que a gente consiga resistir. Vamos voltar lá na armadura de Deus em Efésios 6. Volta lá em Efésios 6. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Por que eu vou tomar a armadura de Deus? Por quê? Que o versículo está dizendo. Para resistir. Eu me revisto da armadura de Deus para resistir e ficar firme. Deus nos deu uma missão. Jesus Cristo disse, né? Jesus nos deu uma missão. Que é o quê? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. E ele falou assim, essa é a missão de vocês. Pregar o evangelho. Mas como, né, agora em minhas palavras aqui numa ilustração, mas como eu sei que vai ser difícil, então se reveste da minha armadura, para que possais resistir, para que podeis ficar firme. Se reveste da armadura. A missão de vocês é ir pregar o evangelho a toda criatura, toda criatura. Mas eu não vou deixar vocês fracos, não. Porque eu sei que o inimigo das vossas almas vai investir contra vocês. Por isso darei o meu espírito. Por isso capacitarei. E se vocês estiverem com a palavra, vocês estão protegidos.
É isso, amado. Nós precisamos ir confiando de que o nosso inimigo é o inimigo. Lá em Pedro, acho que é 1 Pedro que diz que ele está bramando como um leão. Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós estamos com a palavra de Deus em nós, revestidos de toda a armadura. O salmista vem dizer no Salmo 91 que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para te proteger. Nós estamos protegidos. Mas ao nosso derredor, entenda isso, amado. Se você ainda não entendeu, olha, aqui é você. Ao seu redor, vamos colocar assim, ao seu redor estão os anjos de Deus. Ao seu redor, ou em você, está toda a armadura de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Aqui é o seu redor. Agora, ao seu derredor, está o seu inimigo, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Se ele acha uma fenda na sua armadura, ele ataca. Se ele acha espaço vazio na sua mente, nós já aprendemos aqui que não existe espaço vazio. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo. Não existe neutralidade. A Bíblia diz que aqueles que não são amigos de Deus constituem-se inimigos de Deus. Só tem dois caminhos. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Não existe neutralidade. Então ele fica ao seu derredor, procurando uma falha, procurando um espaço vazio na sua mente, para que ele possa te atacar. Agora, como eu estava dizendo, nem o arcanjo Miguel, sendo arcanjo, ousou pronunciar palavras de juízo contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Não vai abrir teu peito aí e falar: porque eu vou pisar na cabeça da serpente, porque eu vou sambar na cabeça de Satanás. Não faz isso não. Não se esqueça que tu é pecador. Não se esqueça que o teu inimigo... Vamos ler aqui uma das identidades do nosso inimigo. Apocalipse 20, versículo 2. Que ele diz assim: e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Cadê a identidade dele aqui? Quem foi que enganou Eva no jardim? A serpente. Isso mostra uma das identidades de Satanás, enganador. Inclusive, olha que interessante, né? Nesse versículo aparece diabo e Satanás.
Os irmãos já perceberam isso? Mas ele é o diabo ou ele é Satanás? Eles são diferentes. Hã? Eles são diferentes. São dois? É o mesmo, para mim é o mesmo. Satanás é um título, né? É o inimigo, né? Satanás. Então, diabo, no grego, tá? Ele quer dizer caluniador, falso acusador, difamador, tá? Quando a gente fala de Satanás, no grego, ele é uma translação do hebraico, de Satã, que quer dizer literalmente adversário. Então, quando ele diz aqui que é o diabo e Satanás, a gente poderia ler assim, ó, que é o acusador, caluniador, falso acusador, difamador. E Satanás, o adversário. Ele é adversário, e ele é caluniador, ele é falso acusador, difamador. Entende? Mas são dois. É um diabo, um inimigo. O diabo e Satanás. Só que são títulos. No hebraico, olha só. Eu sei, assim, às vezes a gente fala assim, sai Satanás, às vezes a gente fala, sai diabo. Assim, eu já ouvi os dois. É a mesma. Só que vamos pegar como o nosso irmão me colocou. São títulos. Títulos dados a ele. Entende? Por quê? Porque diabo quer dizer o quê? Falso acusador. Entende por que Jesus é o nosso advogado? A Bíblia diz que nós temos um advogado. Lá em Jó, quando a gente vai ler lá em Jó, vamos ler lá em Jó, para a gente entender isso aí. Olha o papel do diabo. Jó capítulo 1. Diz assim no versículo 7, versículo 8. Aí vamos ler aqui do 7 ao 10, 7 ao 11. Que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Já que a gente já aprendeu que Satanás, no hebraico, vem de Satã, adversário, então ele está falando assim, e o adversário respondeu, tá? E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, é sincero ele? Aí ele fala assim: Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Aí ele diz assim ainda: Mas estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na sua face. Papel de diabo. Acusador. O que Satanás foi fazer aqui diante de Deus? Ele foi falar assim: Tu está comprando a fidelidade de Jó. Eu duvido. Satanás falou assim: Eu duvido. Se você não tocar nos bens dele, você não vai blasfemar de ti. Acusador. Diabo. Difamador. Falso acusador. Caluniador. E ele é Satã, adversário, porque ele é literalmente adversário de Deus. Ele é contra tudo que é em relação a Deus. Então, tudo que for em relação a Deus, ele é contra. Tudo que é em relação ao reino dos céus, ele é contra. Adversário.
Ele não tem capacidade de lutar contra Deus, mas ele é adversário de Deus. Ele investe contra a igreja, que sozinha é vulnerável, mas estando com a palavra de Deus, já venceste o maligno. Entende? Quando a gente lê em Apocalipse, o diabo e a serpente, ele está falando assim, olha, o acusador, o difamador, o adversário. Faz parte da identidade dele. Ainda, vamos pegar mais uma aqui. Enganador. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, olha ela aí de novo, chamado Diabo e Satanás, olha aí, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. São as identidades do nosso inimigo, do nosso adversário. Acusador, difamador, caluniador. Ele vai investir contra a sua vida. Ele não dorme. Entenda isso. O inimigo, ele não dorme. Não duvide da sua existência. Não duvide da sua capacidade. Mas como eu tenho dito para os irmãos, uma vez que temos a palavra de Deus em nós, já vencemos o maligno. Por mais que ele seja tudo isso, se estamos revestidos da armadura de Deus, o mal não nos toca. Por isso que eu digo, amados, ele não é o nosso maior inimigo. Nessa lição, ele está nos apresentando 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo são inimigos externos. Mas eu digo para os irmãos que o nosso maior inimigo é o interno. Qual? A carne. Eu digo para os irmãos que a nossa carne, ela pode ser mais forte do que o próprio inimigo. Número 1 que a gente falou. A nossa carne, ela pode nos derrubar. Todos aqui sabem aquela estratégia de presente de grego, né? O ataque. Aquele presente de grego que, por fora, invadir era impossível. Muralhas altas, soldados equipados, ninguém podia invadir. Então o que eles fizeram? Dar um presente para ele. Aí, né? O presente. Foi lá dentro. E aí o presente era o quê? Um ataque surpresa. Por quê? Porque de dentro para fora fica muito mais fácil. De dentro para fora, você é muito mais vulnerável. Agora, é interessante a gente entender que a Bíblia menciona a carne em todos os sentidos. Né? Ela menciona a carne, de fato, como um tecido muscular. Ela menciona a carne
como o corpo inteiro. Ela menciona a carne como ser humano e a sua fragilidade e mortalidade. É importante a gente saber diferenciar de que carne está sendo falada. Por exemplo, vamos ver como tecido muscular, né? Corpo humano e dos animais. Põe lá Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a sua carne, e cerrou a carne em seu lugar. Carne, músculo. Tá? O corpo inteiro, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 7. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. Os sinais que Deus concede a Moisés. E ele se refere agora, no final do versículo, se tornara como sua outra carne, o seu estado do corpo inteiro. Então, carne aqui, se referindo ao corpo inteiro. Vamos lá, continuando. O ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Lá em Salmos 78, 39. O salmista vem dizer assim nesse versículo: porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Fragilidade, a nossa fragilidade. Carne aqui se refere à nossa fragilidade. Somos fracos. Nascemos, crescemos e morremos. E ainda adoecemos. Envelhecemos. Nós somos fracos, somos carne. E por último, Gálatas 5,19. E esse é o ponto-chave. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia e por aí vai. Não precisa botar tudo não. Porque as obras da carne, e agora esse da carne que é o nosso inimigo. Que carne é essa? Eu pergunto aos irmãos. Nossos desejos carnais, evidentemente. Unsere Fleisch wünschen. Tem um título que vai denominar essa carne aí. Quem leu a lição vai saber. Natureza pecaminosa. Essa carne se refere à carne da queda. Da queda do homem. Essa carne se refere quando o homem peca e Deus fala assim: olha, se você comer do fruto proibido, você vai morrer. E o homem desobedece. Então Deus fala: ó, agora vocês não podem mais ficar aqui no jardim. Vocês têm que sair. Agora Paulo vem nos dizer que por um homem entrou o pecado no mundo. E por isso todos pecaram. Ou seja, nós nascemos no pecado. Nós nascemos com a natureza pecaminosa.
A nossa natureza, ela é pecaminosa. Quem aqui, bota lá agora, vamos ler aqui todas as obras da carne. Bota lá. As obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Eu tenho certeza que pelo menos uma dessa aqui, vira e mexe, você está sentindo na sua carne. Pelo menos uma dessas aqui, você está sentindo na sua carne. Ou você sente, ou você sentiu, ou você luta contra isso. Porque a sua natureza e a minha ainda é pecaminosa. Por isso que eu digo que para mim, eu aprendi e aprendo sempre que eu vejo isso, que mais forte que o diabo é a minha natureza pecaminosa, porque ela nasce dentro do meu coração. Eu posso estar revestido de toda a armadura, mas se um dia eu falhar em alguma coisa e deixar no meu coração nascer a concupiscência, eu peco e derrubo toda a armadura, de dentro para fora. Quantas pessoas talvez você já não conheceu que era uma bênção, que eram homens, mulheres de Deus, fervorosos, e aí um vacilo, um deslize, caiu e não se levanta mais. E aí você fala, poxa, mas aquela pessoa, poxa, mas ela era tão usada por Deus, aquela pessoa era uma bênção, aquela pessoa, nossa, era um exemplo de vida, ela fez isso? Podia estar revestida de toda a armadura de Deus, mas dentro do coração, aquele presente de grego nasceu. A sua carne, ela pode te derrubar mais fácil do que o inimigo. Mais fácil do que o inimigo. Os desejos da carne, ela nasce em nós todos os dias por causa da nossa natureza pecaminosa. A carne, ela vai sempre se opor a Deus, aos seus propósitos, e tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Esses desejos, as obras da carne, amado, você dorme e levanta e acorda, e a sua carne, ela vai estar sempre lutando contra o seu espírito. Paulo diz que o nosso espírito luta contra a nossa carne, e a carne contra o espírito. Entende a nossa luta constante? Ao invés de você ficar se preocupando em querer se vingar do irmão, se vingar de fulano, se vingar de Beltrano, da queda de alguém, de querer atacar alguém, você tem um inimigo dentro de ti, uma natureza, que ela você deveria se esquecer tudo e se preocupar em investir só em se proteger dela. Porque por causa dessa natureza, muitas das vezes, é fácil para nós querer apontar o erro dos outros. E a gente esquece de nós mesmos. Por causa dessa nossa natureza pecaminosa, é muito fácil eu querer chegar aqui e falar de todos os irmãos, mas eu não olhar para a minha própria vida.
eu me escandalizar, eu me ofender com o comportamento de muitos irmãos, mas eu não olho para mim mesmo. A sua carne é um inimigo muito poderoso. A sua carne é um inimigo muito poderoso. Olha o que aqui Tiago vem nos dizer. É uma passagem que eu gosto bastante de usar como exemplo. Capítulo 1 de Tiago. Versículo 13. Não, versículo 14 e 15. 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Sabe o que é concupiscência, mano? É desejo desenfreado por alguma coisa. Concupiscência é desejo desenfreado, descontrolado. Ele diz: quando atraído e engodado. O que é engodado? É você se enganar. O que é se enganar? Quem aqui já não ficou procurando em si mesmo justificativas para fazer aquilo que você quer fazer? Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, bem superficial. Ah, eu vou fazer isso, porque o pastor faz. Ah, eu vou fazer isso, porque, né? Manidiane está ali, ela vai lá na cozinha, ela não lava o copo, eu vou lavar. Isso eu estou engodando. Eu estou procurando justificativas para justificar o que eu quero fazer de errado, sabendo que está errado. Entende? Então a gente fica muito procurando referências, né? O ser humano tem muito essa facilidade de ficar procurando referência, né? Então aqui nós temos, né, o nosso professor, e aí eu falo assim, eu vou fazer, pô, o Diego faz. Ele é professor, mano. Ele é teólogo, pô, dá aula no seminário, mano. Se ele faz, eu vou fazer também. Que justificativa é essa que você está procurando? Se uma vez que em mim, eu não estou dizendo que os atos de quem eu uso como referência está certo ou errado, eu estou falando, se em mim me acusa dizendo que é errado, por que eu estou procurando justificativa em outra pessoa para fazer ou não? Vai orar. Ou não faça. Entende? Uma coisa é você ter dúvida do que é certo e do que é errado. Outra coisa é você saber que não é certo e você quer procurar justificativa, quer procurar referências, parâmetros para justificar. Para que se depois alguém te chamar a atenção, te corrigir, você fala, não, mas eu me baseei lá em fulano. Então o Tiago ele diz aqui que eu sou tentado, nós somos tentados quando atraído e engodado pela nossa própria concupiscência. Vamos traduzir isso aí. Eu sou tentado quando eu me deixo atrair pelas justificativas que eu sei que é errado dos meus desejos desenfreados, dos meus desejos descontrolados. Aí no versículo seguinte ele diz assim, no 15: depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, eu cedi, né? Eu cedi ao desejo desenfreado, aí eu dou luz ao pecado. Nasceu o pecado, aí, olha o problema. E aí ele diz assim, e o pecado, sendo consumado, eu fui lá e pratiquei o pecado. Cometi o ato pecaminoso, gera a morte.
Que morte é essa? Morte espiritual, mano. Me afasta de Deus. Sabe por quê? Porque logo em seguida nós temos o nosso primeiro inimigo. Quem é o nosso primeiro inimigo que a gente aprendeu? O diabo. E o que ele é? Acusador. Aí eu gero o pecado, é consumado e me leva à morte. Porque aí, na hora, o meu acusador, o seu acusador vai falar assim, aí, ó, é assim que tu é crente? É assim que tu quer servir a Deus? Todo errado dessa maneira? Fazendo o que tu fez? Tu que estava lá na igreja agora, pô? É isso aí? Tá vendo como é que o diabo ele se aproveita da nossa fraqueza? Meu irmão, e ele entra, como diz o ditado, ele entra de voadora. Ele não dá bobeira. Ele não dá bobeira. Ele vai entrar para te derrubar, meu. Só que, como é que nós controlamos essa natureza pecaminosa? Quem arrisca dizer? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Mas conhecimento nos protege do inimigo. Mas tem algo em nós que nos é dado. O Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele nos concede uma coisa chamada fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele tem várias virtudes. E essas virtudes te capacita a mortificar a sua carne. Essas virtudes te dão a habilidade de não ceder aos desejos da carne. E aí, Paulo ainda vem dizer, em Romanos capítulo 8, versículo 1, que é o que eu sempre uso como meditação na minha vida. Paulo, ele começa o versículo dizendo assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito, não há condenação. Se você anda segundo o Espírito, não há acusador que possa conseguir te acusar. Entende por que nós, como cristãos, nós temos que pedir sempre a Deus e sempre ao Espírito Santo para que venha nos reger em todas as coisas? Para que venha nos guiar em todas as coisas? Porque se eu ando segundo o Espírito, não há condenação. Entende isso? É uma condição, ó. Só não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Mas também que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É necessário que a gente deixe o Espírito de Deus nos conduzir em todas as coisas. Às vezes as pessoas leem esse versículo e eles acham que tem duas opções. Você pode estar em Cristo Jesus e andar segundo a carne ou não andar. Pois é. Só que na verdade não. Ele está falando assim, ele só está explicando que é estar em Cristo Isso aí. Jesus. Não? É isso aí. Exatamente. Não é um ponto, é uma vírgula. É, exatamente. A condição é, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Mas também não posso estar segundo a carne. Aí sim, eu vou desfrutar do benefício de não haver nenhuma condenação.
cuidado com a sua carne. Se eu disse no começo, não subestime o diabo, valorize muito mais essa informação em relação à sua carne. Porque para mim é o mais difícil, porque está dentro de você. Entenda que uma vez que a gente se converte, o nosso espírito é regenerado, mas a nossa carne ainda não foi. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja e nós formos para o céu morar com Deus, aí lá sim teremos os nossos corpos totalmente transformados. Mas por enquanto, o meu espírito vai lutar contra a minha carne e a minha carne vai lutar contra o meu espírito. E aí depende de quem que você vai alimentar, né? Quem que você tem alimentado? Se você tem estado com a palavra de Deus, você está alimentando o espírito. Você está dando força para o espírito. Você está mortificando a sua carne. Agora, se tu só bota a mão na Bíblia, quando bota? Quando vem na igreja no dia de domingo, a probabilidade da sua carne estar mais forte do que a ação do Espírito Santo na sua vida é muito grande. Entenda que lá em Eclesiastes, né, ele diz que há tempo para tudo, não é isso? Há tempo para Eclesiastes 3, não é isso? Que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo... Só que o salmista diz que para meditar na lei do Senhor é de dia e de noite. Não é tempo. Já parou para pensar nisso? Para eu meditar na lei do Senhor é de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Quanto mais eu medito na lei do Senhor, mais eu dou espaço para o Espírito reger a minha vida, mortificar a minha carne, me proteger do inimigo. O inimigo de número 3. Aí vem agora o mundo. Da mesma forma que a gente viu em relação à carne, a Bíblia menciona a carne em todos os sentidos ali, a Bíblia também menciona o mundo em todos os sentidos. A Bíblia menciona o mundo como o globo terrestre, o mundo como a humanidade, e o mundo como o nosso ponto-chave, que é 1 João 2,15. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem pode me dizer que mundo é esse? O mundo aí fora? Que mundo? O mundo do pecado, o mundo da cobiça, o mundo da inveja, o mundo... Sim, não está errado, está certo. Mas tem uma forma de envolver isso tudo. Que mundo é esse? Está certo. O mundo que habitamos. A conduta da sociedade, você viu? A conduta da sociedade. Esse mundo é, eu vou ler para não falar errado, é a conduta de uma sociedade separada de Cristo, que se manifesta contrariamente a Deus, porque já está dominada pelos vícios mais infames. Esse mundo, que ele está falando, não ameis o mundo e nem o que ele há, é essa ideia dessas pessoas que são totalmente contrárias a Deus, que são totalmente distantes de Deus, rejeitam totalmente os princípios de Deus. Agora eu pergunto de novo para os irmãos:
Quando ele diz aqui, não ameis o mundo, é para eu odiar essas pessoas? Porque muita gente pensa isso. O que ele está falando para você fugir, não você odiar as pessoas. Porque as pessoas são, podem estar aqui amanhã. Se nós falamos no início da lição que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, eu não posso odiar essas pessoas. Mas eu não vou amar as atitudes dela. O que isso quer dizer, amado? São aquelas pessoas que, infelizmente, isso acontece muito, principalmente quando vai um jovem, vamos botar assim, uma ilustração, um jovem que saiu de uma igreja agora, está indo na igreja, mas entrou para uma universidade. No Brasil acontece muito isso, né? Entra na universidade e muitas das vezes esse jovem se desvia quando entra na universidade. Primeiro porque lá terão muitos professores com argumentos fortíssimos que não acreditam em Deus e com seus argumentos fortíssimos vai conseguir convencer aquela pessoa de que o que ele acredita é maluquice. Aí esse jovem, ele se deixa levar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, chega numa universidade, aí chega lá e ele se encontra com algo, ele se depara com algo que ele nunca teve acesso enquanto estava só na igreja e só no colegial, por exemplo. Ele nunca teve acesso. Pode entrar. Ele nunca teve acesso. Ele começa a ver orgia, bebedeira, ele começa a ver festa para tudo quanto é lado, e as pessoas aparentemente muito felizes. E aí no meio dessas pessoas, naturalmente, surge o papo de que tu vai ficar perdendo tempo de ir na igreja, tu vai ficar perdendo o negócio de Deus, vive a tua vida. E aí quando vê aquele jovem, ele já está envolvido. Quando a Bíblia diz, quando João diz, não ameis o mundo, ele está falando assim, em outras palavras, ele está falando assim, não se interesse pelo que essas pessoas defendem. Não se interessem pelo que elas dizem a respeito dos princípios de Deus, a respeito de Deus. Não se interesse em querer ir lá e provar. Porque tem assim, parece que não, mas tem gente que gosta de brincar com o pecado. Né? Tem gente que fala assim, vou lá experimentar só para eu ter certeza que isso é ruim. E aí vai e fica. Vai e fica. Então ele está falando assim, olha, em outras palavras, não deixe que nem passe perto o interesse dessas coisas. Não deixe chegar nem a sua porta da sua casa. A vontade de querer conhecer. Por quê? Porque ele diz assim, se alguém ama o mundo, se alguém tem interesse por essas coisas, se alguém quer se envolver nesse conceito, desse grupo de pessoas, dessa sociedade que é anticristo, então ele diz, o amor do Pai não está nele. Se no seu coração bate saudade daquela vida, então eu te digo, amado, você precisa orar e precisa que o Espírito Santo ainda continue, ou o Espírito Santo ainda faça uma transformação na sua vida. Isso foi falado uma vez aqui na escola dominical. Uma vez que nos convertemos, nós não nos preocupamos de poder ou não fazer tal coisa, mas simplesmente nos some o interesse de fazer. Você passa a não ter mais interesse. Simplesmente. Não tem interesse. Não tem.
Tem interesse de aprender mandarim? Não, não tem. Some o interesse. Então você não fica naquele fardo do tipo, isso eu posso fazer. Não, isso eu não posso fazer. Não, isso eu posso fazer. Não, isso eu não posso fazer. A pessoa que é transformada, simplesmente, ela não tem o interesse de fazer tal coisa. Por não ter interesse, não há sofrimento. A gente só sofre, isso foi muito bem explicado aqui. A gente só sofre quando tem interesse e não pode fazer. Olha que doideira, né? Não estou sofrendo muito. Porque ainda há o interesse. Mas tu sabe que é contra os princípios de Deus. Então tu cai na lei do que não posso fazer. Isso gera dor e sofrimento. O que precisa ser feito? Libertação. Libertação. Porque uma vez que você se libertar, você não vai ter interesse. É como se aquilo não existisse. É como se você nunca tivesse visto. Não sabe como é e muito menos não quero saber. Então, quando João escreve aqui, não ameis o mundo, ele está se referindo a esse sistema, a essa sociedade que ela é separada de Deus, ela é totalmente anti-Deus, ela é anti-Cristo, ela é anti os princípios, que é o que nós temos visto viver nesse mundo aí hoje em dia. As pessoas fazem o que querem, ideologia de gênero e, daí para lá. Perdeu-se os princípios. Vem se perdendo os princípios. E o diferencial da igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, é porque nós precisamos lutar para manter os princípios. E nós vamos enfrentar lutas por defender princípios. Você vai sofrer preconceito por ter princípios. Você vai sofrer perseguição por ter princípios. Mas não abra mão dos princípios de Deus na sua vida. Porque assim eu não estarei amando o mundo e nem o que no mundo há. Agora, eu falei e vou repetir. Não amar o mundo não é odiar essas pessoas, excomungar essas pessoas, expulsar essas pessoas. É falar do amor de Deus para elas. Sabe o princípio de que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado? Nós precisamos exercer esse amor. A gramática é tão perfeita que ela fala o que no mundo há e não quem no mundo tem. Isso aí. Exatamente. Vai lá, fala do amor de Deus. Essa é a nossa missão, lembra que eu falei? Nos foi dada essa missão. E pregar o Evangelho a toda a criatura, a esse sistema, a essa sociedade separada de Cristo. Eu preciso amar. Eu preciso falar que existe um Deus no céu que ama, que salva, que liberta, que cura, que transforma. Eu não tenho que ir lá e espancar essas pessoas. Eu não tenho que ir lá e matar essas pessoas. Eu tenho que amá-las. Condenar as suas ações, mas amá-las. Porque é uma alma. É uma vida. Entende o seguinte, nesses 3 inimigos que nós vimos hoje, eu digo que Satanás ele não dorme, ele vai investir contra a sua vida o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, o ano inteiro. Ele vai investir contra a sua vida. Só que ele só vai achar brecha se no seu coração você deixar a sua carne crescer. Se você ceder aos seus desejos da carne. Se você
cede os desejos da carne, o diabo ele cauteriza a sua mente e você entra para o sistema mundano. Aí você passa a fazer parte desse mundo aí. Se você cede o desejo da carne, você se torna vulnerável ao diabo. Aí ele entra, ele te influencia, ele enche a sua cabeça, seu coração, ele domina o seu ser. E você passa a integrar essa sociedade. Aí ao invés de você ser um pescador, você passa a ser um peixe para ser pescado. Perdeu o propósito. Então, amados, de tudo, vigiem sempre. Não duvide da existência de Satanás, ele é real. Mas estando em Deus, somos mais do que vencedores. Estando com a palavra, o maligno não nos toca. Já vencemos o maligno. Não brinque com a sua carne. Procure pedir ao Espírito para que venha te reger em todas as coisas. E não odeie as pessoas que no mundo há. Condene as práticas, mas ganhe elas para Jesus. Amém?